Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição. Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso. Muito boa tarde, bem-vindo a mais um especial Covid-19, hoje com o Presidente da Câmara Municipal de Bombarral, Ricardo Fernandes, que aceitou receber-nos aqui nas instalações municipais. Muito obrigada, Sr. Presidente, por nos receber aqui para esta entrevista, para mais uma entrevista. Temos estado a entrevistar vários presidentes da região oeste no âmbito da Covid-19 e eu começava por lhe perguntar quando é que reuniram, quando é que perceberam que tinham de tomar medidas e o que é que decidiram logo no momento, quando surgiram os primeiros casos. Muito bem, muito boa tarde também, sejam bem-vindos ao Bombarral e a este Salão Nobre da Câmara Municipal. Nós, e respondendo diretamente à sua pergunta, desde cedo que nos apercebemos de que de facto este assunto e esta inicial e antes designada epidemia seria algo de profundamente nefasto, no fundo, para o mundo. O que é que quer dizer com desde cedo? Desde cedo, antes de chegarem cá os casos? Desde cedo, eventualmente até por própria formação profissional, porque sou, ou pelo menos não estou nessas funções neste momento, mas sou um profissional de saúde e como tal, logo aí me conseguia perceber que de facto aqui as coisas eram diferentes do habitual. Vínhamos de há uns anos de umas epidemias, o H1N1 e por aí fora, e não chegou ao ponto de inicialmente haver este alarmismo até pelos próprios comunicados da Organização Mundial de Saúde. E de forma que cedo conseguimos aperceber isso. Evidentemente que a vida ia decorrendo, mas os sinais que vinham lá de fora eram preocupantes. E eram de tal forma preocupantes que quando começou efetivamente na China, em Wuhan, as coisas são muito distantes e são muito longe. Mas quando se começaram a aproximar e chegaram à Europa e devastaram a Itália, conforme nos podemos perfeitamente lembrar, e agora parece que já foi há um tempo longínquo, mas não foi, foi apenas há 2 meses. De forma que a esse nível nós começámos a indagar-nos quando é que seria a nossa vez. Para isso, tomaram o próprio Governo e nós próprios, em termos concelhios, medidas imediatas de forma a minimizar este impacto desta pandemia, que mais tarde foi declarada a tal pandemia a nível, portanto, mundial. E que medidas é que foram essas, logo no imediato? Desde logo uma situação incontornável, porque havia aqui quem achasse que não seria conveniente o encerramento, nomeadamente das escolas a nível nacional. E, de facto, eu tinha estado numa reunião com as autoridades de saúde da nossa região, da região Oeste, e conseguia perceber-me que não era, de facto, um tema consensual, mesmo entre as autoridades de saúde. Até porque a própria DGS deu uma recomendação, na altura, em contrário, que as escolas deveriam permanecer abertas. Exatamente. Foi logo a primeira contradição que existiu. Sem dúvida. E é aqui que, de facto, bate exatamente este ponto. Quando o Sr. Primeiro-Ministro, passado quase 24 horas sobre realmente esses comunicados e esta minha reunião que eu referi anteriormente, quando o Sr. Primeiro-Ministro vem a terreiro e diz que vai encerrar as escolas, é aí que se dá, de facto, o virar da página em termos da resposta inicial a esta epidemia, a esta cadeia de transmissões que de todo em todo julgo que o nosso país soube mesmo de uma forma perentória combater e que temos conseguido de uma forma superior dar resposta, porque não se esqueça que a seguir a Itália veio a Espanha
e a Espanha é aqui. Nós estamos para o território, no fundo, é a Península Ibérica. E, de facto, Espanha foi terrível em termos da resposta à pandemia, de resposta a este... Mas pronto, lá também foi um exemplo daquilo que nós devíamos melhorar para o país vizinho, para ter mais tempo para implementar essas medidas, aquilo que se calhar o país vizinho não conseguiu fazer a tempo. E mesmo até aos dias de hoje, repare que ainda hoje nós estamos com situações de vários países que a resposta, ao ter sido uma resposta diferente daquela que é necessária, porque sem dúvida nenhuma que a resposta necessária é, ainda hoje, o isolamento, e eu gostava mesmo, e perante a RTVON, que de facto tem feito um trabalho meritório neste sentido, de dizer que o problema não passou, não está resolvido. E é isto que eu gostaria sempre de deixar como mensagem. Aí já lá vamos. Eu gostava, se não se importasse, só de recuar um bocadinho para falarmos da parte ainda na altura em que estávamos no estado de emergência, em termos de medidas de apoio ao comércio e às empresas. O que é que o Bom Barral fez a esse nível? Ora bem, em primeiro lugar, quando foi declarada exatamente esta questão de grande relevância epidemiológica, houve que fechar. O encerramento e o confinamento das pessoas em casa foi a resposta, com exceção daqueles que estavam na linha da frente. E daqui também quero enviar e fazer a justa homenagem a quem de facto nunca parou. E há profissões que nunca pararam. A começar por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, bombeiros, forças de segurança, tanto da GNR como da PSP, que têm feito um trabalho gigantesco, para além de todas as cadeias também de abastecimento, tanto de produtos petrolíferos e outros, mas também de produtos alimentares. Mas precisamente para os que encerraram, que medidas é que o município de Bom Barral implementou em termos de apoios ao comércio? Certo. Comércio, empresas, não é? Algumas também tiveram de encerrar. Exatamente. O que há aqui que salientar é que o que podíamos e podemos estar neste momento a compaginar uma situação de medidas de apoio tanto ao tecido empresarial como ao tecido também associativo, não esquecer das próprias associações e instituições, tem a ver muitas vezes com o consumo de água e com também um aporte sempre muito necessário, porque repare que nós somos constituídos principalmente por microempresas, onde muitas vezes o próprio gerente é um dos trabalhadores dessa empresa e, portanto, não tem tempo, nem está perfeitamente destinado ou com até muitas vezes conhecimentos ou paciência para acompanhar tudo o que diga respeito às próprias burocracias. E eu aqui tenho que dizer que o nosso gabinete de apoio empresarial, o nosso gabinete de apoio ao agricultor, o nosso gabinete de apoio também ao próprio emigrante, dão essa resposta, mas dão essa resposta também alicerçada e sempre em linha com a nossa comunidade intermunicipal, a Oeste Sim, que tem, como sabe, o Oeste mais família, o Oeste mais empresa. E aqui gostaria mesmo de dizer que estamos muito bem assessorados para dar resposta a todas estas, enfim, a todos estes anseios, a todas estas necessidades das empresas. Em termos de famílias de apoio social, houve muitas que precisaram ainda mais do apoio. Que verbas alocaram, por exemplo, nós continuamos desde a primeira hora a dar o apoio, lá está, de uma forma completamente na diagonal, ou seja, para todas as famílias, o primeiro consumo do escalão A para todos os domicílios do Concelho de Bom Barral, grátis. Quisemos também com isto dizer o seguinte: muitas famílias poderão não precisar, mas também estão mais tempo em casa, mais água gastam, e nós quisemos também dar esse apoio. Evidentemente, para aquelas que perderam rendimentos através desta situação da pandemia, nós também demos resposta e, sob requerimento dos próprios, poderem usufruir da taxa social no consumo de água. Mas não só. Nós, neste momento, temos uma panóplia imensa, dezenas e dezenas de famílias que recebem tanto os alimentos já confeccionados também como géneros alimentícios a confeccionar. Estamos semanalmente a dar um aporte imenso a estas famílias. Essa verba não tem uma ideia as contas faz-se no fim, e é importante fazermos as contas. Mas para já, o que interessa e o que nos, digamos, conduz a este raciocínio é que não haja fome nem outro tipo de necessidade. E a este propósito dizer-lhe também que aderimos em determinada altura, logo no início da pandemia também,
Há a linha de emergência a bem, que, como sabe, é uma linha solidária do medicamento. Para quê? Para que nenhuma pessoa também atingida com este flagelo da pandemia, ou que pudesse eventualmente ter ficado desempregada ou com uma perda de rendimentos, pudesse deixar de estar medicada para patologias que muito podem afligir. Nessa medida, temos e continuamos a ter, e portanto todos os nossos municípios se podem dirigir à Câmara Municipal e, se estiverem enquadrados dentro realmente daquelas necessidades, usufruírem deste cartão onde não pagarão, como é lógico, os medicamentos. Reuniram com empresas, comércio, tem ideia de quantos viram a sua situação laboral, e aqui no caso dos moradores do Bom Barral, alterada, seja pela necessidade do recurso ao layoff, seja mesmo por desemprego? Por exemplo, desempregados, tem ideia? Os desempregados neste momento, neste período? Certo, há uma percentagem e isto... Uma estimativa? Não, neste momento, repare, há um ano atrás, eu vou-lhe dizer o número oficial de desempregados no nosso concelho. 200. Ou seja, é praticamente zero. 200, muitas vezes, enfim, trata-se de um número que pode... Há um ano, sim. Há um ano. E agora? Neste momento estamos com mais cerca de 15%. Teremos mais então cerca de 30, 40 pessoas em termos, são números do IFP e portanto são números daqueles que nós temos que estar permanentemente atualizados e a atualizar estes próprios números. Mas é a realidade do dia de hoje. Os pedidos de ajuda, quer por parte das empresas, quer por parte das pessoas, aumentaram assim, houve um pico à própria Câmara ou através das linhas devidas? Eu julgo que ainda, digamos, a história não vai ainda a meio. Ou seja, ainda vamos aferir, eu julgo que qualquer empresário tem por objetivo que a sua empresa, de facto, subsista. E tudo está a fazer para que isso aconteça. De forma que essas necessidades absolutas, não se esqueça também que do próprio Governo Central há uma série de medidas de apoio às microempresas, às médias, às pequenas e médias empresas também. Eu referirei talvez... Claro, por exemplo, a parte do layoff é essa. A parte do layoff é uma das... Mas não só, temos também outro programa, o programa Adaptar, que tem permitido que empresas e microempresas, a propósito das suas despesas relacionadas com o coronavírus, possam também ser ressarcidas e subsidiadas numa alta percentagem, julgo que a 80% ou 85% dessas mesmas despesas. Isto é, de facto, estar com as empresas, acompanhar essas necessidades dentro de um problema seríssimo que ninguém imaginaria que chegasse a esta proporção. Esta proporção, exatamente. Vamos agora à sua área, à área da saúde. Quantos testes é que foram realizados no concelho? Eu não lhe consigo dizer o número absoluto. Mas uma estimativa? Não, aquilo que lhe posso dizer acerca dos testes foi que eles foram feitos exatamente na altura que deveriam ter sido feitos e aos profissionais de saúde aos profissionais que estavam em áreas que podiam preocupar principalmente tanto famílias que têm os seus entes queridos em lares e outras residências para idosos, mas assim também como pessoas que estejam integradas na nossa unidade de cuidados continuados integrados, mas também em creches. E foi a esses profissionais, fundamentalmente, que nós nos dirigimos. Eu posso lhe dizer que foram cerca de 300 testes a esses profissionais. E posso lhe dar também imediatamente o resultado que foram 0 testes positivos. Os testes foram todos negativos. Pronto. Em relação agora a outro tema que também deu alguma polémica, a história da máscara, usar, não usar, houve muitas contradições, mas vocês já lançaram um desafio há algum tempo, não é? Um grupo de costureiras voluntárias que já confeccionou. Eu tenho aqui este número que provavelmente se calhar já não está atualizado, 5.000 máscaras. É mais, eu já lhe vou dizer neste momento quantas, mas eu aproveitaria e agradeço imenso esta pergunta. Porquê? Porque gostaria também aqui de agradecer, de fazer uma justa homenagem a estas nossas voluntárias costureiras, porque costureiras não são, são costureiras de ocasião. Ontem foi o dia delas, apesar de ter sido sempre ao longo deste período da Covid-19. E gostaria de fazer esta justa homenagem, agradecendo do fundo do coração este empenho,
Neste momento, o número que eu tenho é exatamente mais 50% desse. São 7.500 máscaras já produzidas através destas nossas costureiras. Nós ainda continuamos com matéria-prima, porque também é preciso ter a matéria-prima, que é o TNT, o tecido não tecido, que está neste momento... Foi de resto o professor Carlos Valeriano da Lourinhã, que é um técnico de costura, que investigou esse tecido, e por isso é que há estes grupos de costureiras voluntárias e agradeço também a ele esta investigação, porque veio proporcionar uma coisa maravilhosa, que foi a própria Câmara Municipal ter a possibilidade de distribuir de uma forma completamente ampla essas máscaras. Ainda temos uns milhares para fazer e teremos ocasião de as conseguir realizar e confeccionar. A par disso também... Mas já chegaram a toda a população, por exemplo? Já chegamos a toda a população, Mas gostaria de salientar uma coisa, é que é por duas vias. É esta via excepcional do voluntariado, mas também por uma via que aí teve que ser profissional e teve que ser a Câmara Municipal a fazer uma encomenda também ampla de outras máscaras, e essas máscaras foram distribuídas em todos os domicílios, em kits de 2 máscaras, a toda a população, distribuída pelos nossos leitores de água, que na caixa do correio de cada domicílio colocaram... Então ainda fez aí um grande investimento. Um grande investimento aqui. De, mais ou menos? Foram umas dezenas de milhares de euros, posso lhe dizer. E temos de tablets e acesso à internet para a telescola, para o ensino à distância. Quantos é que entregaram? Que alunos é que foram escolhidos para esta entrega? Ora bem, esse foi um dos programas que muito me agradou, aliás, como todos, mas especialmente esse porque connosco e com a Câmara Municipal do Bom Barral ninguém fica para trás. Ninguém fica para trás. E nós, com o levantamento feito pelo seu diretor do agrupamento de escolas, Fernando Pó, a quem também agradeço este trabalho, conseguiu fazer um levantamento das necessidades de meninas e meninos, e mais crescidos até, porque conseguimos alargar o leque de oferta até ao secundário, que tivessem, de alguma forma, dificuldade em termos deste equipamento tecnológico para seguir com o ensino à distância, com as aulas à distância. E para isso, então, fizemos esta aquisição. Foram exatamente 140 e qualquer coisa, não sei bem o número preciso, cerca destes 150, que poderão aí, eventualmente, caso haja necessidade, a serem mais. Porque não queremos, neste setor fundamental, terrivelmente também afetado ao não haver aulas presenciais, com exceção daquelas que agora começaram no dia 18 do 11º e 12º anos, com exceção disso, todos os outros não têm aulas presenciais. Pelo menos que tenham este equipamento tecnológico e que consigam acompanhar à distância o desenrolar das matérias deste ano letivo, que é fundamental para minimizar o impacto desta pandemia. Tenho a certeza que isto irá ser um sucesso e que os nossos próprios alunos também conseguirão ultrapassar estas dificuldades. Tem falado com pais e alunos para perceber como é que tem corrido aqui o ensino à distância? Constantemente. Qual é que é a percepção a ideia com que fica? A ideia que fico é que, de facto, as famílias têm conseguido, de uma forma superior, acompanhar os seus filhas e filhos e também, para além disso, estar completamente em linha com aquilo que o agrupamento de escolas, o nosso, de cá, de Fernando Pó, consegue, digamos, pedir às suas alunas, aos seus alunos. Tem sido eu não direi surpresa, eu julgo que a este nível é apenas a constatação de uma realidade, e uma realidade que nos pode, digamos, orgulhar como pais de alunas e de alunos em poder acompanhar todo este ano letivo, que de todo em todo aqui também está quase a finalizar para a maior parte deles. Mas, agarrado como foi naquela época, em março, poder-se-ia, digamos, de alguma forma, comprometer e ficar algo, digamos, tocado negativamente em relação ao desenrolar do próprio ano letivo e das próprias matérias que têm, logicamente, de ser ministradas e ser ensinadas. Mas não, foi uma resposta superior a este nível. E houve indignação daqueles que não receberam, porque não estavam... A ideia que eu tenho é que não, porque foi o levantamento feito com muita, digamos, com muito rigor, e como tal, julgo que não há qualquer tipo de reclamação. No entanto, sabemos como é que as coisas são. Há alguma coisa que se passe de forma menos linear, cá estaremos para resolver essa mesma situação.
Portanto, atendendo às necessidades também sentidas pelos bombeiros voluntários do Bom Barral, também aqueles heróis que estiveram na linha da frente nesta pandemia, na sua ação de socorro às populações, a Câmara e as juntas ofereceram aos soldados da paz 4 almofadas de elevação, não é? Equipamento de grande importância para as ações de desencarceramento. Qual é que foi o investimento aqui? Foi foram alguns milhares de euros, mas eu teria que fazer aqui um pequeno parênteses, se me permite, que foi numa altura e foi durante esta questão da pandemia. No entanto, há que ser justo e dizer que estas almofadas de desencarceramento não dizem respeito estritamente a Covid. Portanto, por acaso... Servem para mais coisas. Exatamente. Sim. Por acaso foi nesta época e nós tivemos que apoiar, juntamente com as nossas juntas de freguesia, há que dizer, mas, sem dúvida nenhuma, que este material, que eu tive ocasião e estive presente numa própria demonstração, é realmente formidável o que aquilo faz e o que aquilo permite, no fundo, resolver em situações de socorro iminente. E dá-lhes mais tempo depois para... E dá-lhes mais tempo, justamente. Todo tipo mas dizer que essas almofadas não dizem respeito, digamos, a este programa Covid. No que diz respeito, mas ainda bem que fala nos nossos grandes heróis, os nossos bombeiros voluntários do Bom Barral, que de facto se expõem permanentemente. E então, ainda mais numa situação destas... Foram testados os bombeiros? Foram testados. Todos? Não tenho a certeza do número total. No entanto, há alguma necessidade que continua a existir, porque, lá está, isto não acabou. E como não acabou, isto é uma maratona. E como não acabou, continuamos sempre alicerçados deste espírito de colaboração. E tenho que registrar isto, tanto com o Sr. Comandante dos Bombeiros, como também com a própria direção da Associação Humanitária, os Bombeiros Voluntários do Bom Barral, sempre em permanente diálogo para alguma coisa e alguma necessidade que seja e que exista, nós estarmos cá para responder. Foram testados uma série deles, não tenho a certeza se foram todos, mas dizer o seguinte, no que diz respeito à Corporação de Bombeiros, e como me falou neste apoio destas almofadas de elevação, em que eu referi que não dizem respeito diretamente a coronavírus, mas dizer uma coisa. O trabalho que eles fazem, no fundo, depois acaba também por ajudar, não é? Para terem mais sem tempo. Dúvida, mas há não que estão no programa. Sim. Sem dúvida, mas há que ajudar mais. E a Câmara Municipal terá que responder em breve, de uma forma muito saliente, de uma forma muito incisiva, vai para além destas almofadas de elevação. Os apoios terão que ser muito mais efetivos nesta parte da pandemia. Já há um esboço para esses apoios? Estamos a tentar fazer o esboço em consonância com, lá está... Alguma coisa que estejam a pensar, por exemplo, em termos de medidas para os bombeiros? Que possa... Não, a colaboração terá que ser também total. Nós estamos também em colaboração com eles já há tempo. E tenho que dizer, para ser justo e verdadeiro, mas não acabou com esta questão da pandemia, o apoio com a ambulância que é necessário para a sua própria atividade no seu dia-a-dia de transporte de doentes não urgentes, é necessário porque os nossos bombeiros, como qualquer corporação de bombeiros, fazem uma imensidão de quilómetros anualmente e, portanto, o material circulante fica degradado em relativamente poucos anos, quer dizer, fica gasto. E temos que o renovar. E estamos imbuídos desse espírito. Mas ainda assim, para mais sempre. Ou seja, é daquelas questões que eu gostaria de deixar bem patente que, digamos, o nosso apoio terá que ser permanente, efetivamente permanente e sempre no tempo. Não será sempre só com um apoio. Um apoio não chega, são mais apoios. Ainda por cima agora vamos entrar na época de incêndios, não é? Ainda para mais vamos entrar na época de incêndios. Temos duas coisas fortes. Na altura da Covid-19, quando falou com os bombeiros, eles estavam muito assustados quando... Confesso que, no fundo, nós todos, por próprio desconhecimento da natureza do vírus, eu não chamaria assustado, mas pelo menos de alguma forma receosos na sua própria atividade. E se reparar, nós todos estávamos também receosos. Nós todos ainda estamos receosos. E por isso mesmo é que nós mantemos aqui este distanciamento que está perfeitamente estudado, em que certamente eu, se estivesse infectado, não conseguiria daqui para aí infectá-la, mas também a questão de muitas vezes nós em espaços fechados, e é uma coisa que eu continuo a referir, nós ontem mesmo iniciámos e reiniciámos a feira mensal cá no Bom Barral, em que era preciso usar máscara. E como tal, se é esse o mecanismo para usar, se a Câmara Municipal forneceu e continua a fornecer máscaras à população, então vamos lá, vamos fazer isso.
vamos fazer tudo aquilo que temos que fazer para que não haja mais contágios e para que, de facto, este flagelo, este maldito vírus se extinga. Pronto, neste momento já estamos em fase de desconfinamento. O primeiro período foi a 4 de maio. Falaram com os comerciantes e os proprietários de cabeleireiros, por exemplo. Sem dúvida. Nesse dia, como é que foi a primeira semana? A primeira semana corre sempre, digamos, vamos lá ver. As pessoas, de facto, ficaram habituadas em 2 meses de grande confinamento, grande e profundo confinamento, ficaram habituadas a novas rotinas. E essas rotinas terão que ser, neste momento, desconstruídas para se reconstruir as antigas rotinas que faziam parte da nossa vida. E garanto-lhe que esses primeiros dias são algo estranhos. Para quem... Até porque foram 2 meses, mas pareceu muito mais, não é? Pareceu como muito estávamos mais. fechados, pareceu muito mais, confinados. sem dúvida. Este confinamento, de facto, revela que há uma nova ordem, uma nova rotina nas nossas vidas e que faz com que realmente um dia seja bastante longo. E muitas vezes estando a trabalhar. Eu posso dizer que estive a trabalhar todos os dias, muitas vezes, como é lógico, através dos meios digitais, de comunicação, mas garanto-lhe em absoluta verdade, quer dizer, a nova realidade é esta, com reuniões em videoconferência, portanto, o teletrabalho aqui efetivado, mas garanto-lhe que não é da mesma natureza. Não é da mesma natureza. E confesso-lhe que as reuniões presenciais são algo mais... Não é tranquilidade em termos de haver mais ou menos trabalho. São diferentes. Há uma normalidade diferente numa reunião presencial. E, de facto, estas rotinas vão fazer com que nós readquiramos estas antigas rotinas. Tem que ser, não há outra maneira de fazer as coisas. A segunda fase contou com a reabertura de escolas para alunos do 11º e 12º ano. Que cuidados tiveram e como correu? Eu sei que, não sei se esteve no primeiro dia, mas acho que sim, de visita. Sim. Como à escola, como é que... Correu extraordinariamente bem. Em primeiro lugar porque são muito menos alunos. Em segundo lugar também porque reiniciou-se também a parte dos transportes. Não esquecer que há aqui sempre associado outro tipo de atividades, e neste caso os próprios transportes, que se reiniciaram também. E as creches? E as creches? As creches, efetivamente, também. Mas, perguntando mais das escolas 11º e 12º ano, dizer-lhe que também julgo que os alunos estariam com algumas saudades das próprias escolas, da própria presença nas escolas e dos colegas, mas passou-se tudo de uma forma excelente e dentro de uma nova normalidade. Há pouco falava de receio, concordou, estávamos muito, só se falava fica em casa, agora é saia. Acha que foi a altura ideal para esta fase de desconfinamento, para as várias fases a que estamos? Eu julgo que sim. Confesso que estou completamente de acordo e em linha com aquilo que veio emanado do Governo. Mas atenção, o saia não é tanto também, não é sair à vontadinha. De facto, temos grandes condicionalismos ainda. O sair, de facto, para retomar certas atividades é fundamental. A parte económica aqui também impera e esta necessidade de se retomar, mas... A economia a falar. A economia a falar. Mas também não podemos esquecer que continuam a existir novos casos de infectados diariamente. E principalmente nesta última semana, como falávamos há pouco antes. Esta última semana foi algo dramática até, se assim se poderá dizer. A zona de Lisboa... A zona de Lisboa muito atingida por aquela parte daqueles grandes armazéns alimentares também. Que fez... Alenquer, que é da região oeste. Alenquer é da região oeste, muitos casos confirmados em Alenquer, mas de pessoas que não foram infectadas em Alenquer, são importados do concelho ao lado, nomeadamente, isto não tem qualquer tipo de problema, mas a realidade é esta, muitas vezes infectados no concelho vizinho da Azambuja e, como tal, enfim, são aquelas realidades que existem e estes movimentos, estas oscilações de movimentos profissionais que fazem com que isto aconteça. Ainda recuando um bocadinho para a abertura de creches e aproveitando também, testaram todos os funcionários? Todos testados. Deram todos negativo? Todos negativo. E em relação aos funcionários de lares? Também, tinha referido já. Os funcionários de lares foram todos, do Conselho do Bom Barral, foram todos testados. Tudo negativo. E tudo negativo? Tudo negativo. Portanto, ontem voltou a realizar-se a feira mensal do Bom Barral. Que medidas implementaram para que esta acontecesse em segurança e ficou satisfeito com a adesão e comportamento quer dos visitantes, quer dos
feirantes. Tem ideia de quantos visitantes tiveram? Se Olha, quebra em relação ao anterior? Não lhe sei dizer números, confesso que podia estar aqui a tentar, de alguma forma, até não seria difícil, mas o êxito foi total. Posso lhe dizer que eu andei na feira, como não podia deixar de ser. Houve feirantes que me vieram agradecer, e vieram agradecer pela coragem nesta altura, porque ainda, apesar de ser possível, muitos não o fizeram. Eu quis fazê-lo exatamente por essa retoma, a parte económica a falar. Quis dar um sinal que, de facto, aqui as coisas com cabeça, tronco e membros, com todos os cuidados. Repare, perguntou-me como é que reabrimos. Reabrimos com um espaço, no fundo, confinado. Um espaço delimitado. Como é que se mantém a distância social numa feira com várias bancadas? Estava toda a gente de máscara. Aí o distanciamento social, de vez em quando, com cruzamentos, pode ser efetivamente violado esses tais 2 metros. Mas todos de máscara. Portanto, não é o distanciamento que vai interferir ou obstar a que as pessoas estejam na feira. No entanto, dizer que as entradas e saídas eram todas controladas. Todas controladas. Havia um número que julgo que andava menos de 2 centenas, em que se era permitido estarem ao mesmo tempo dentro do recinto da feira. Cerca de 2 centenas. Mas, de facto, era um movimento pendular. Entravam, mas também saíam. Iam entrando e iam saindo. E com este controle de entradas e saídas foi perfeitamente possível, no fim do dia também lá estive, e foi perfeitamente possível falar com alguns feirantes, alguns participantes da feira, que estavam felicíssimos. E ansiosos. E ansiosos por retomar também. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Está ali o seu sem ganha-pão. Dúvida nenhuma, sem dúvida. Não é? Bom, no entanto, cancelaram, como é uma medida da Oeste Sim, não é? Cancelaram a realização de festas, festivais e espetáculos de natureza análoga até dia 30 de setembro de 2020. Esta medida aqui, particularmente no Bom Barral, implica a 3ª edição da Floresta Mágica, não é? É verdade. Que era em maio e junho, as atividades comemorativas de mais um aniversário do Conselho do Bom Barral, mas, mais importante ainda, digo eu, o 37º Festival do Vinho Português e a 27ª Feira Nacional da Pera Rocha. Qual é que é o investimento previsto? Qual é que era o investimento previsto e a receita que vocês vão perder com... Bom, em números redondos, posso lhe dizer que, no caso do Festival do Vinho, andará sempre à volta de 150 a 200 mil euros. Investimento. Exatamente, portanto, essa à partida é o nosso maior evento. E a receita seria... A receita andará à volta para cobrir de uma forma, não cobre sempre e na plenitude, mas aproxima-se largamente desse equilíbrio que nós queremos sempre que exista entre os eventos que fazemos. Alguns é impossível fazer. Tínhamos também, e deixe-me salientar, um programa especial para o nosso dia do município, 29 de junho, que, como aconteceria, e vai acontecer na mesma, como é óbvio, à segunda-feira, teríamos um fim de semana com a segunda-feira incluído, de um programa recheado de situações muito divertidas e muito importantes para haver um certo relaxamento nas nossas vidas do dia-a-dia e das nossas vidas profissionais, mas também não vai ser possível. E estas receitas podem ser realocadas de alguma forma em apoios às empresas, comércio? Olha, fundamentalmente, pessoas... uma que eu lhe vou dizer, em termos de cultura, o nosso secretário de espetáculos vai ser, de alguma forma, também pago, não na sua totalidade, como é lógico, para garantir que também os artistas que estavam perfeitamente já referenciados e contratados não tenham zero de encaixe financeiro, o que é terrível. Tanto se fala neste momento, hoje, no apoio à própria cultura. Vai haver uma verba para... Nós estamos aqui exatamente para fazer... Que não tem ideia ainda do valor? Quer-me parecer que nós poderemos eventualmente chegar aos 50% da verba para garantir, e também garantir, como é lógico, a edição de 2021, obviamente. Porque este ano não há hipótese de se realizar mesmo que mais tarde, certo? Eu julgo que, no contexto em que o nosso Festival do Vinho Português e da Feira Nacional da Pera Rocha se realizam na nossa excelente mata municipal, num contexto de uma beleza única, é difícil de adiar para alturas mais tarde. Porquê? Porque trata-se, como é lógico, de uma região em que também, a dada altura, registra alguma pluviosidade e que pode até ser, de alguma forma, desconfortável à noite. Portanto, vejo com muitas dificuldades
esta situação ser alocada para mais tarde seria muito agradável, seria uma experiência única, mas vejo com muitas dificuldades e muito perigo. Bom, o elemento diferenciador, e isto foram palavras suas numa entrevista, creio que há cerca de um ano, do Bom Barral, passa pela vitivinicultura, pela pera rocha e também pelo bacelo. Os viveiristas de Bom Barral são os maiores exportadores de bacelo a nível nacional. Como é que fica o setor com esta crise? Foi muito afetado? Eu quero-me parecer que a esse nível, e nós sabemos que da parte mais rural, a parte mais agrícola, que tem a ver, nomeadamente, com o nosso produto número 1, que é a pera rocha, sem dúvida nenhuma que, em diálogo com os produtores, se nota alguma ansiedade, mas mais, repare, em termos da própria altura das colheitas, em que se fará, de alguma forma, sob algum distanciamento social. Quanto é preciso averiguar, porque, sem dúvida nenhuma, que não podemos permitir que haja aqui algum ressurgir novamente de casos positivos. E essa é uma das grandes preocupações dos produtores. De facto, nas colheitas muitas vezes não se consegue haver e provocar o distanciamento social. Mas dizer-lhe que, do ponto de vista económico, obviamente que, passando, e disse muito bem, dos produtos de vitivinicultura, logicamente falando só da vinicultura, os vinhos, no fundo, venderam-se menos, os restaurantes estiveram fechados, e tudo isso é uma cadeia que vai dar a que realmente essas faturações e esses rendimentos anuais estejam colocados em causa, e já estão colocados em causa. Mas o setor vai saber reconstruir-se e vai saber fundamentalmente dar uma resposta positiva, porque não esquecer também que são setores de exportação muito importantes para a nossa economia, para a economia nacional. Mas como a crise foi mundial, a crise foi global, exatamente. Sentido aqui. Antes de fazer uma última pergunta sobre a Covid-19, eu tenho a fazer uma pergunta sobre um assunto abordado por um jornal na semana passada, por um jornal nacional, e que interessa também aos bombarralenses. Porquê que a Câmara autorizou a construção de uma moradia a escassos metros de um monumento que devia ter uma zona geral de proteção de 50 metros? A Câmara não tinha outro remédio senão aprovar esse licenciamento. Eu vou-te explicar muito sumariamente. O que se passa aqui... Porque interessa aos bombarralenses, não é? Certo. E interessa-me a mim particularmente. Eu estou ao lado das populações nas suas legítimas reivindicações. Mas, acima de tudo, nas minhas funções de Presidente de Câmara, tenho que me cingir ao estrito cumprimento da lei. E foi isso que fizemos. Neste caso, as expectativas que estavam ali em cima são: um proprietário tem um lote de terreno, há que dizer que aquele loteamento está datado de 1979. Do proprietário que está a construir lá. Aquele loteamento é de 1979. Aquela ermida, que é a ermida de Nossa Senhora do Socorro, belíssima e com uma azulejaria de registar no seu interior, está registada como património de interesse público desde 1993. Repare, uns bons anos a seguir àquele loteamento. Ora bem, o que é que se passa relativamente a esta situação? O proprietário colocou as suas pretensões e foi junto da DGPC, Direção-Geral do Património Cultural, para que a DGPC, como estava nas imediações de um imóvel de interesse e classificado, havia e urgia que fosse a DGPC a pronunciar-se. A DGPC, numa primeira fase, rejeita, indefere essa pretensão. Numa segunda fase, a posteriori, não sei quanto tempo depois, dá autorização. A Câmara Municipal... A Câmara é obrigada a dar autorização nessas É obrigada a dar autorização. Somos daqueles que acham que haverá certamente... Mas, entretanto, embargaram a obra. É isso que eu ia dizer. Somos daqueles que nós achamos que as coisas são para ser feitas. E feitas em conformidade com a lei. A partir daí, nós começámos e fiscalizámos a obra e reparámos que havia algo que não estava em conformidade com aquilo que era necessário fazer. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que, de facto, a embargamos. Imediatamente. E acha que ela vai ser realizada à mesma? Eu julgo que haverá agora uma série de procedimentos que temos que verificar, ver verificados, e, portanto, é a parte do proprietário neste momento a quem compete
digamos, desenrolar toda esta ação para se ver o que é que está mais à frente neste... Portanto, mesmo depois disto tudo, se o proprietário respeitar então a obra, se fizer a obra com as regras todas, a Câmara não pode nunca deixar que aquela moradia seja ali construída. Nós somos sensíveis. Tão perto de um monumento. Nós somos sensíveis às justas reivindicações e reparos por parte de toda uma população. Se me perguntar a mim, enquanto pura e simplesmente um município do Bom Barral, eu diria que também não quero ali a moradia construída. Agora, eu não lhe posso dizer, porque estaria a mentir e a faltar à verdade, que se estiver tudo realmente e que não seja possível chegar a um diálogo e a um diálogo profícuo, em que aí, com o proprietário, em que aí se possa colocar outro tipo de soluções para este problema, pois não teremos mais nada do que seguir com esta ação pela frente. Mas julgo que ainda haverá muita situação, muitas demarches a serem realizadas para que de facto nós possamos chegar a um desfecho que seja favorável no fundo para todos. O interesse, acima de tudo, bombarralense. O interesse público, exatamente. O interesse público. Eu terminava a entrevista que é no âmbito da Covid-19. Acha que vamos ter uma nova vaga avassaladora ou está otimista? Olha, não foi demasiado cedo? Eu confesso-lhe uma coisa. Como profissional de saúde, como profissional de saúde, eu só lhe posso dizer uma coisa. Eu espero muito, anseio muito, é que haja uma vacina. Isso é que eu anseio. De resto, dizem, e partilha dessa opinião, que só daqui a 1 ano e meio é que se conseguirá não partilho atingir. Nada dessa. Não. Eu acho que vai ser antes. Acho que vai ser antes. Acho que vai existir. Há aí uns indícios que nos levam, nomeadamente aquele desenvolvimento daquela vacina em Oxford, que nos leva a crer que poderá ser antes. Anseio por isso. Agora, sou-lhe franco. Tenho muito receio que haja uma segunda vaga. Como é que acha que o SNS vai aguentar a economia? Já para falar na economia. Essa foi uma das grandes vitórias do nosso excelente Serviço Nacional de Saúde, com todas as suas condicionantes, e ninguém foge a elas. O Governo e a Sra. Ministra da Saúde também não fogem a elas. Estávamos a ver um vizinho e estávamos a ver a Itália no estado em que estavam, e também tivemos essa vantagem. A resposta hospitalar foi um caos lá. E houve situações tão dramáticas que eu, enfim, não quero sequer ferir a suscetibilidade dos nossos telespectadores, porque sem dúvida nenhuma que houve que escolher lá em quem morria e quem vivia. Nós não passámos por essa situação, nós não tivemos esse caos, o colapso não se realizou, esteve longe de se realizar no nosso Serviço Nacional de Saúde. Isso nós temos que, de facto, dar... Daí a minha pergunta, e se houver uma segunda vaga? Será que já vamos responder assim tão bem? Não? Eu julgo que se houver uma segunda vaga estaremos mais bem preparados para a combater. Tanto do ponto de vista, logo, anímico à partida, por parte das populações, que têm conhecimento absoluto daquilo que imediatamente têm que fazer. E isso é logo uma grande vantagem, mas da parte também do Serviço Nacional de Saúde, certamente que terá já outro músculo, outra capacidade de resposta, que de todo em todo não tinham, mas mesmo assim souberam estar à altura dos acontecimentos, porque um acontecimento destes, certamente, se lhe dissessem aqui há 3, 4 meses atrás, que daqui a uns dias estaria confinada em casa, que não poderia sequer Eu fui daquelas mudar, que achava que era só mais uma gripe. Mais uma gripezinha. Eu acredito que sim, de uma forma inocente. Confesso. Claro. Muito bem. Sr. Presidente, muito obrigada. Muito obrigado também pelo esclarecimentos e por nos receber aqui nesta sala tão bonita. Foi mais um especial Covid-19, hoje aqui na Câmara Municipal de Bom Barral. Mais logo não perca as notícias diárias da RTVO na televisão da região Oeste. Está à procura de casa, terreno, loja, escritório ou armazém? Quer alugar, comprar, vender? Precisa de um conselho ou apoio especializado no ramo imobiliário? Oeste Soluções, consultores imobiliários. Vivemos para o ajudar a viver os seus sonhos. Em Torres Vedras, Lourinhã e Odivelas. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição.
Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.